Olá a todos. Assim como nós apresentamos as raças de bovinos de corte, agora vamos conversar um pouco das raças disponíveis para exploração da bovinocultura leiteira. Da mesma forma que as raças especializadas para corte, quando nós vamos para a exploração leiteira, nós temos algumas particularidades que vão nos encaminhar para a definição e escolha da raça. Essas particularidades, apesar de serem semelhantes às de corte, elas apresentam algumas diferenças por conta do sistema que a gente vai explorar, né? Que a gente agora está passando para uma empresa leiteira, onde ela tem algumas características diferentes e que necessitam ser levadas em consideração. Apesar de que aqueles princípios utilizados também para raças de corte valem para cá também, como a utilização de cruzamentos, a exploração da heterose, a utilização de cruzamento de zebuíno com taurino, além de outras especificidades. Então a gente tem que levar em conta a alimentação, como é que vai ser a alimentação do meu sistema, como será o manejo, o tipo de programa sanitário, a topografia do terreno, a qualidade do meu solo que eu vou explorar esses animais, a temperatura do local onde eu estou criando esses animais, preferência, gosto pessoal do produtor, tem algumas preferências por determinada raça, e isso a gente tem que deixar bem aberto para cada produtor também, explicando, né, as vantagens e desvantagens de explorar aquela raça, mas nós, enquanto técnicos, também não podemos dizer para o produtor qual é a raça que ele tem que criar. A gente vai apontar e auxiliar nessa escolha. Além disso, também tem a capacidade de investimento, né? Determinadas genéticas são mais caras que outras, além da manutenção dessa genética ser mais cara. Não adianta só dizer assim, eu vou comprar vacas holandesas puras que são mais caras e vão produzir mais. Às vezes, trazendo para outros sistemas, a vaca holandesa pode produzir menos do que animais cruzados com gir, por exemplo. E aí você vai investir mais, vai ter mais custo de manutenção e vai ter menor produtividade. Então você tem que equilibrar isso aí, genética, produtividade em relação a todas essas características do sistema. Como a gente falou, a gente pode optar por utilizar raças puras ou cruzamentos. De maneira geral, os cruzamentos eles resolvem alguns problemas de adaptação a uma melhoria do ponto de vista reprodutivo e também há uma melhoria na produtividade das crias, tem que ser levado em consideração. No entanto, se eu for fazer esses cruzamentos na minha propriedade, eu tenho que ter as linhagens puras também, ou pelo menos fêmeas puras, e aí eu fico utilizando o sêmen de touros puros através da inseminação artificial. Dessa forma, utilizando a inseminação, a gente pode diminuir o custo com a manutenção dos touros e mesmo assim conseguir realizar diferentes cruzamentos na minha propriedade. Hoje nós podemos, através da inseminação artificial, escolher até o sexo dos bezerros. No caso dos produtores de leite, o bezerro macho ele é um prejuízo, porque não tem mercado para esse bezerro. Já a fêmea, a bezerra de leite, tanto ela serve para dar continuidade à reposição das fêmeas na propriedade, como ela pode ser comercializada com alto valor, dependendo da linhagem paterna utilizada. E, claro, a qualidade da produção da fêmea e de suas parentes. Então, o produtor de leite ele tem que entender um pouquinho mais de melhoramento genético para ele ficar fazendo esses cruzamentos que têm interesse tanto para a produção de leite, como essas características que a gente citou anteriormente de adaptação, melhoria de aprumos, melhoria da qualidade do úbere e também da manutenção do grau de sangue desejado. Algumas características da raça podem ser utilizadas para melhorar características que estão sendo procuradas naquele sistema, naquele rebanho, por aquele produtor. Ele pode estar querendo maior produção, mas ele pode estar querendo ou necessitando do aumento da rusticidade, ou melhoria da saúde da glândula mamária, longevidade das matrizes, saúde de pernas e qualidade dos cascos, saúde das pernas e pés. Então, através desse direcionamento, a gente pode consertar ou pelo menos diminuir algum desses problemas. E nem sempre só a utilização da genética vai ser a resposta, né? Muita coisa pode ser corrigida no manejo e assim melhorar a produtividade de maneira geral e a lucratividade do sistema. Então, para auxiliar a tomada dessa decisão quanto à genética,
que vai ser um dos principais fatores que interfere no sistema de produção, a gente pode, como auxílio, fazer essa separação, essa classificação em relação à produção da propriedade, classificando elas em produção muito alta, alta, média ou baixa. E de acordo com esse sistema, você tomar a decisão das genéticas para se utilizar. Lembrando que não tem como nós apresentarmos todas as raças que podem produzir leite. Nós vamos apresentar algumas que são mais utilizadas e que nós visualizamos como interessantes para a nossa região. Então, empresas rurais que têm muito alta produção, elas geralmente produzem acima de 8.000 quilos por vaca por lactação, então é uma média muito alta. Só se consegue isso aqui prioritariamente utilizando raças europeias especializadas, principalmente a holandesa, vai ser a mais indicada, pois se trata geralmente de sistemas confinados. Então, isso aqui não é em toda a região que você vai conseguir isso aqui. Mesmo você utilizando o sistema confinado, raça holandesa, nem toda a região vai conseguir atingir 8.000 kg por lactação. Empresas com alta produção vão ter entre 7.000 e 6.000 kg por lactação por vaca e pode ser utilizados animais da raça holandesa, Jersey, parda suíça, além de cruzamentos de origem de alta genética. Geralmente esses sistemas aqui são semi-confinados. Sistemas de média produção, produção entre 4,5 mil kg e 3,5 mil kg por lactação. Pode ser utilizados animais girolando, gersolando e outros cruzamentos, como o cruzamento triplo, que usa holandês, G e Jersey. E geralmente o sistema aqui é mais à base de pasto, com suplementação dependendo da época, se for necessário. E sistemas de baixa produção, onde você vai ter uma média de lactação na propriedade de 3.000 kg para baixo por lactação. Esses sistemas são mais simples, geralmente é a pasto, podendo ser utilizadas raças menos exigentes, como Gigo, Zerá, e mais recentemente vem sendo introduzido a raça Sind e vem ganhando destaque. Então vamos começar aqui citando as raças zebuínas, da mesma forma que a gente fez aquela separação nas raças de corte entre zebuínas e taurinas, aqui também há essa diferenciação. Então primeiro vamos falar aqui da raça Gi, que sem dúvida nenhuma é a mais importante das zebuínas hoje no Brasil. Ela tem origem indiana. Foi uma raça introduzida primeiramente para exploração e produção de carne, mas logo foi percebida essa aptidão leiteira das vacas. E no passado, alguns dos selecionadores, dos produtores, buscavam selecionar por algumas características fenotípicas de menor importância econômica, né? E ficava visualizando pelagem, tamanho da orelha, tamanho da barbela, e que isso, do ponto de vista reprodutivo, pode estar associado, né, com alguma característica produtiva, mas nem sempre. Então você hoje explora mais realmente a seleção através de características produtivas. Então hoje tem-se linhagem leiteira de Gi com altíssima produtividade. E essa raça apresenta bezerros pequenos, mas muito resistentes, porque são animais descendentes de bós tauros índicos. Outra raça zebuína interessante é a Guzerá. Da mesma forma, ela é zebuína, ela tem adaptação, ela tem essa característica de resistência e é considerada uma das raças mais rústicas. Teve uma frase atribuída aí após uma sequência de secas aqui no Nordeste, que dizia que quando um guzerá cai para morrer, todos os demais gados já morreram. Então, trazendo essa característica aí, ressaltando a característica de alta rusticidade do gado guzerá. Também foi trazido para exploração de carne e trabalho, mas também se percebeu esse potencial leiteiro, se desmamava ótimos bezerros, com bastante peso por conta dessa característica. Então se fez também seleção, e hoje se tem seleção de guzerá leiteiro. Essa raça foi tão importante no Brasil que deu origem a muitas outras raças através de cruzamentos. Podemos citar Lavínia, Pitangueiras, Rio-Pardense, Cariri, Xingu, Santa Mariana, Indu-Brasil, Buzonel. Mas também foi importante também no exterior, entrando na formação de raças como a Brahma e a Santa Gertrudes, por exemplo. Mas também foi introduzido em diversos outros países e apresenta importância também em outros países. Outro zebu interessante é o Sind, que já tem a sua origem um pouco diferente. Ele é originário do Paquistão.
São animais pequenos, de bela aparência, sua pelagem geralmente é vermelha, mas pode também tender para amarelado, e são aceitas algumas manchas brancas ao longo do corpo e cabeça. Também possui aptidão principal para leite, mas também produz bezerros com um bom potencial para ganho de peso. Vocês veem que são animais que não têm aquele corpo característico descarnado das raças leiteiras. São animais relativamente com potencial para produção de carne também. Uma média de produção por lactação relativamente baixa, se formos comparar com as outras raças citadas anteriormente, e principalmente quando a gente for comparar com as taurinas, mas ela é indicado o seu uso mais para sistemas onde as outras raças não se adaptam bem. Então, essa lactação aqui em terrenos de baixa fertilidade, com topografia difícil, pode ser considerada uma ótima lactação. Por conta dessas características de adaptação, um rebanho fica principalmente concentrado aqui no Nordeste brasileiro, e seus cascos são conhecidos por serem rígidos, apresentar boa adaptação a terrenos acidentados. Então é um animal pequeno, esperto, ágil, vivo, que consegue pastar, se alimentar onde outros animais não se alimentariam bem. Agora vamos falar um pouco das raças europeias. Com certeza, o destaque, não só no Brasil, como no mundo, é a raça holandesa, a raça que mais se difundiu, a raça mais cosmopolita, está em praticamente todos os países, por conta realmente da sua alta produtividade. Mas existem outras raças interessantes, não só por conta da alta produtividade, mas por outras características como qualidade do leite ou resistência, apesar de serem taurinas, há uma certa adaptabilidade. Também não vamos falar de todas as raças, vamos então nessa aula se concentrar nessas aqui. A raça holandesa foi desenvolvida no norte da Holanda, por isso o nome, né? Mas também no norte da Alemanha, uma região conhecida como Frísia. E foi originário do cruzamento de diversas raças europeias até chegar nesse animal, que é aquele característico leiteiro. Quando a gente vê um animal desse malhado de branco com preto, a gente faz logo referência a um animal leiteiro, né? Mas também pode ser a raça holandesa a pelagem malhada de branca com vermelho. E tem uma mais rara, que é a da cabeça branca. Pode ter o corpo vermelho ou o corpo preto. Aí vocês veem aqui o potencial leiteiro, né, da produção do holandês. De 7.700 mil kg de leite em 305 dias de lactação. Então, são animais com altíssima produtividade, altíssimo potencial produtivo. E tem alguns recordes individuais, claro que isso aqui não pode se extrapolar para a média, mas alguns animais podem apresentar lactação de 34 a 144 kg de leite em 365 dias. Isso daqui foi um recorde mundial. Então, num ano, essa vaca produziu por dia, em média, 93 kg. Então, realmente é uma produção muito alta e que pode, com a utilização dessa genética aqui, impactar bem o aumento na produtividade de leite em uma propriedade. A raça Jersey é uma raça pequenininha, desenvolvida aqui nessa ilha de Jersey, que fica entre a França e a Inglaterra. Por isso, ela sofre influência das raças francesas e também das raças britânicas no seu desenvolvimento. Assim como a Jersey, que foi desenvolvida aqui nessa ilhazinha, também temos uma outra raça que foi desenvolvida nessa outra aqui, que é a raça Guernsey, também muito utilizada para a produção leiteira. Um pouquinho diferente dessa aqui, mas com os mesmos princípios de produção. Animais menores e animais que produzem leite com mais sólidos totais. O gado Jersey chegou aqui em 1896, é um gado pequeno, como eu falei para vocês, de baixa estatura. Sua utilização, além de ser por conta da sua boa produção leiteira, ela é conhecida como ser uma raça que melhora a qualidade do úbere e também é um leite riquíssimo, é um leite rico em sólidos totais e por isso ela é apreciada principalmente para a produção de manteiga, além de que ser um leite mais amarelado, diminui a utilização de corantes na manteiga e tem alguns queijeiros que preferem também utilizar o leite dessa raça, porque há uma melhora no rendimento, na produção de leite e também por conta dessa cor amarelada característica do seu leite, a gordura do seu leite. Produz em média 5.000 kg de leite por lactação, não é uma média baixa, apesar de ser um animal de pequeno porte,
e com essa qualidade aqui de muita gordura e muita proteína no leite. Mas tem animais que conseguem individualmente atingir valores maiores. Então, o recorde da raça é de 17.938 kg em um ano de produção. A raça pardo suíço, ela não é considerada uma raça especializada apenas em leite, ela é considerada uma raça de dupla aptidão. Mas aqui no Brasil foi selecionado e utilizado mais sua linhagem para a produção de leite, além de também, por conta dessa característica de dupla aptidão, a melhoria no acabamento dos bezerros mais pesados, apresenta pelagem cinzenta, apresenta úberes bem formados, é considerada uma raça melhoradora de aprumos. Então, em rebanhos que você tem qualidade de aprumos ruins, é interessante utilizar essa raça nos cruzamentos para melhorar essa característica. Além de possuir cascos fortes, apesar de ser uma raça taurina europeia, ela é conhecida também por essa resistência dos seus cascos. E como o nome diz, ela foi desenvolvida na Suíça. Aqui ela é muito conhecida aqui no Nordeste como Chuite, justamente por conta da região onde ela foi desenvolvida. Como foi comentado anteriormente, é muito interessante também a utilização de cruzamentos para a produção de leite. E aí, sem dúvida, a gente cita como o principal cruzamento utilizado no Brasil o cruzamento da raça Gir com a raça holandesa, formando a raça sintética Gir-Holanda. E aí pode ser feito cruzamento alternado holandês com Gir para manter esse grau de sangue, ou mesmo a formação de uma raça sintética e ficar cruzando esses animais entre si. O rebanho brasileiro de leite, 80% tem algum grau de sangue de Gir com o holandês. Então é o grosso da pecuária leiteira nacional, é a raça Gir-Holanda. Mas existem diversos outros cruzamentos que podem ser feitos. E a gente vai citar aqui apenas alguns, que é o caso do Sim Brasil, que é o cruzamento da raça Cimental com a Guzerá, aliando as características de dupla aptidão do Cimental com as características de dupla aptidão do Guzerá. Então, produz relativamente bem leite e carne. A Cimental é uma raça de origem suíça e a Guzerá a gente já conhece, é uma raça de origem indiana, que se adapta bem aqui no Brasil, principalmente por conta de boa resistência a elevadas temperaturas, além de ter boa rusticidade para buscar seu alimento. E outro cruzamento que pode citar ser bastante interessante é o cruzamento da raça holandesa com a raça Jessen, que associa a alta produtividade do holandês com a melhoria nas qualidades de úbere e melhoria nas qualidades do leite da raça Jessen, além de produzir uns animais um pouco menores e mais dóceis, mais fáceis de se manejar, além de você, por diminuir o tamanho do animal, conseguir colocar mais animais por hectare. O que nem sempre, se a gente for pensar de diminuir o tamanho do animal, ser vantagem. Nós temos que ter em mente que animais menores proporcionalmente consomem mais, porque eles têm, em geral, metabolismo mais acelerado. Mas se o criador estiver visando isso, aumento de produtividade por hectare, as raças menores vão conseguir atingir esse objetivo. Mas tem que ser colocado na ponta do lápis se isso é interessante realmente, porque eles vão consumir proporcionalmente mais alimentos. Como considerações finais, a gente pode citar que o cruzamento com as raças zebuínas melhora a eficiência na utilização dos volumosos, aumenta a tolerância ao calor, são muito indicadas para a nossa região aqui, porque eles toleram a temperatura de zona de conforto deles fica entre 10 e 32 graus Celsius, então estão mais, digamos assim, adaptadas à nossa realidade. Já as raças taurinas, o cruzamento utilizando essas raças melhora o desempenho produtivo e reprodutivo, mas elas exigem uma temperatura, uma zona de conforto entre menos 1 grau a 21 graus Celsius. E a gente sabe que a nossa realidade aqui, principalmente no Piauí, não é essa. Então, portanto, para nós é muito interessante a utilização de cruzamentos. Quando a gente faz esse cruzamento, a gente traz a média, fica mais próxima da nossa realidade. Os animais cruzados apresentam várias qualidades que a gente já citou anteriormente. Então é isso, buscar aliar características interessantes de cada linhagem para você produzir mais e com mais eficiência. Lembrando que nem sempre o animal mais produtivo vai ser mais produtivo em qualquer ambiente. Tem que ter aquela associação da genética com o ambiente que a gente já viu anteriormente.
Até a próxima aula.